Fala moçada, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, a gente trabalhou um pouquinho com splicing e a gente chegou a falar do RNA ribossômico, que a função dele era formar o próprio ribossomo. Nesse vídeo agora, a gente vai falar do RNA mensageiro e a da relação dele, a relação da sequência dele com a sequência da proteína formada. E esse conjunto de relação ele é único nos seres vivos e a gente chama de código genético. Então essa parte do vídeo a gente vai falar do RNA mensageiro e do código genético. Pessoal, o RNA mensageiro é ele que é responsável por conduzir a informação do DNA para os ribossomos. Então lembra que é ele que vai ser exportado lá para o citoplasma. Bom, cada trinca de bases do RNA mensageiro, cada trinca de nucleotídeos com essas bases variando, a gente chama de códon. E cada códon equivale a um aminoácido da minha proteína formada durante a tradução. E os pesquisadores começaram a perceber que em todos os seres vivos, cada tipo de códon formava praticamente o mesmo aminoácido. E eles viram que essa relação entre códons e aminoácidos ela era universal. E eles criaram uma tabela em que eles conseguiram determinar quais são os códons e quais são os aminoácidos produzidos. A esse conjunto de relações a gente chamou de código genético. Bom, então, gente, o código genético, ele tem duas grandes propriedades. Ele é universal, ele é único em todos os seres vivos e ele é redundante. Quando eu falo que ele é redundante, significa que ele pode ser alterado. Na hora que eu vou determinar um aminoácido, não é só um códon que se equivale a um aminoácido. Às vezes eu tenho 4 diferentes códons que se equivalem ao mesmo aminoácido. Então existem algumas alterações em códons, mas que continuam codificando o mesmo aminoácido. Por isso que a gente vai falar que ele é redundante no sentido de ser repetitivo, diferentes códons equivalem a um aminoácido, e ele é universal porque um determinado códon equivale a um aminoácido em qualquer ser vivo, desde a bactéria até de uma árvore, por exemplo. Aqui é a minha representação da tabela do código genético. Na verdade, gente, isso aqui é matemática. Eu tenho 4 bases no RNA, adenina, guanina, citosina e uracila, e eu preciso combinar essas 4 bases em trincas. Inclusive, podem repetir bases. E eu tenho, então, ali 4 tomados 3 a 3, né? Então, eu vou ter 4 elevado ao cubo, que serão 64 combinações de trincas. E essas 64 trincas são 64 códons. Só que tem 3 códons que não equivalem a aminoácidos, são os stop códons. O AA, o GA e o AG. Eles sinalizam e eles estão presentes no RNA mensageiro para indicar que a tradução, a síntese proteica vai terminar. Então, nós temos 20 aminoácidos na natureza e temos 61 códons responsáveis, porque 3 são códons de terminação. Tem um códon que sempre vai começar a tradução, é o start códon, ele é o AUG. E toda proteína começa com o mesmo aminoácido, que é a metionina. Depois a proteína pode substituir esse aminoácido. Olha só, gente, essa mesma tabela serve para qualquer ser vivo. E isso possibilitou, inclusive, a formação dos organismos geneticamente modificados, dos transgênicos. Mas vejam que, para determinar o aminoácido prolina, eu tenho 4 códons diferentes. Então, às vezes, eu posso ter uma mutação que eu troco uma única base de um códon, mas eu continuo codificando o mesmo aminoácido. Isso é uma coisa boa, viu, gente? Porque é uma mutação silenciosa, que não vai ter alteração fenotípica, não vai alterar a estrutura primária de uma proteína, eu não vou alterar o fenótipo do indivíduo. Então é mais uma estratégia que a gente tem de se proteger de mutações, a redundância do código genético. Então vamos lá, ele é universal por quê? Porque um determinado códon equivale ao mesmo aminoácido em qualquer ser vivo. Por exemplo, se eu falar que o códon UU, ele determina a fenilalanina, que é o aminoácido essencial, a fenilalanina vai ser determinada pelo códon UU na bactéria,
no protozoário, no fungo, na plantinha, no cachorro, no macaco, no cavalo, no lagarto, no ser humano. Então ele é sempre universal. E graças ao fato dele ser universal, alguns pesquisadores pensaram, ora bolas, se é a sequência de genes que determina a proteína, a tradução só depende da sequência de genes. Se eu pegar o gene de uma espécie e colocar em outra, eu vou formar aquela mesma característica. E é graças à universalidade do código genético que surgiram então os transgênicos. Os transgênicos, gente, eles têm a sua importância. É equivocada aquela ideia de que todo transgênico é prejudicial, que os transgênicos são o mal da humanidade moderna. Isso é uma ideia assim muito rasa, superficial. Só para vocês terem uma ideia, uma infinidade de medicamentos que salvam vidas são produzidas por bactérias transgênicas. E a grande questão dos transgênicos é a gente não ficar tomando partido de forma generalista. Cada caso é um caso, a gente tem que tentar entender o objetivo daquela linhagem transgênica, para que ela está sendo formada. E tem que ser feita também uma análise prévia se vai ter impacto ambiental ou não. Então é uma análise muito criteriosa, cuidadosa, tá? Os transgênicos são chamados de organismos geneticamente modificados. E eu vou dar um exemplo aqui das estratégias de bactérias transgênicas na engenharia genética. Olha só, aqui eu estou pegando um gene de interesse humano, poderia ser o gene da insulina ou do hormônio GH, vamos lá, do hormônio GH. Aí eu coloco no DNA de uma bactéria, na região do plasmídio, e eu coloco esse plasmídio que contém o gene humano de volta na bactéria. Quando essa bactéria se replicar, ela vai criar cópias de outras bactérias com o plasmídio que tem o gene humano. E em algumas semanas eu vou ter milhares de bactérias produzindo GH humano. Aí eu posso pegar esse GH, purificar, construir uma solução e vender como medicação de hormônio sintético para aqueles indivíduos que têm nanismo e que é diagnosticado na infância, o nanismo hipofisário. Ou para os indivíduos que tiveram dificuldade de crescer na adolescência e ainda têm idade óssea, ainda estão na adolescência e podem fazer terapia com GH. Então vejam vocês que a gente está tendo bactérias transgênicas participando da formação de medicamentos. A gente chama esse processo todo de tecnologia do DNA recombinante, porque o DNA pode se recombinar, né? Porque a estrutura dele é a mesma em qualquer ser vivo. O que pode variar de um para outro é a sequência de bases. Exemplos de transgênicos, né? A galera já fez tanta coisa, gente, vocês nem imaginam. Mas eles pegaram um gene de uma enzima que produz uma reação luminosa, que é a luciferase, ela é típica do vagalume, e aí eles construíram uma linhagem de planta, que é a planta do tabaco, com essa enzima. E aí quando eles regaram com água, com a proteína luciferina, que é o substrato para a atuação da enzima, acabou formando a radiação luminosa. A ideia da galera era criar um jardim botânico só com árvores bioluminescentes. Só que, gente, isso é besteira, né? Coisa estética, e a bioética, muitas vezes, ela freia isso, que a gente precisa também de um limite do que vai ser produzido ou não. Senão vira uma esculhambação. Bom, talvez o transgênico mais famoso para a gente seja a linhagem de soja produzida no Brasil, que é a soja RR, Roundup Ready. É uma soja que ela foi patenteada pela Monsanto e a Monsanto foi vendida para a Bayer. E, gente, essa soja transgênica, ela consegue ter uma vantagem em relação à soja selvagem, que ela é resistente a um tipo de herbicida chamado de glifosato. Na soja normal, selvagem, a gente tem a competição dela com ervas daninhas. Quando você abre uma área, prepara o solo e planta soja, você vai perder muita produção por conta das ervas daninhas que surgem competindo por água, nutrientes, iluminação. Só que quando você jogava um herbicida para matar a erva daninha, você matava a soja e prejudicava a produção. O custo era maior. Então, a Monsanto criou uma linhagem de soja que era resistente ao glifosato. Ou seja,
Você pega semente transgênica para você plantar e poder tacar agrotóxico, glifosato, e a planta continuar viva, funcionando direitinho. Isso fez com que diminuísse a competição da planta, né? A gente não tinha mais erva daninha, e aumentasse a produção num custo menor. A Monsanto ganhou muito dinheiro durante anos, essa soja era patenteada, mas a patente já caiu. Você sabe para que o Brasil produz soja? Nós somos o maior produtor de soja do mundo. A soja, a gente exporta essa matéria-prima para servir de alimentação para gado europeu. Então, para ração, componente de ração de gado da Europa. Gente, eu não tenho nenhum problema em a gente ser grande exportador de matéria-prima, mas eu só queria que, às vezes, também a gente exportasse commodities, manufaturados, né, essas coisas. Tecnologia e tal. Bom, alguns exemplos de animais transgênicos. Os animais, gente, cuidado com essas aberrações, viu? Uma vez teve uma exposição de um museu de uma galera naturalista que eles estavam condenando os transgênicos. Falaram assim, se não tiver um freio dos transgênicos, a gente vai começar a formar monstros e tal, e tal. Gente, cuidado, porque não é assim, tá? Não são essas coisas que vão acontecer. Não vou ficar misturando os animais desse jeito por misturar. Tanto é que a gente quase não tem animais transgênicos em escala comercial. Assim, a gente não tem praticamente. Plantas a gente tem porque a gente tem uma justificativa. A gente aumenta a produção, diminui o custo e ajuda na redução da fome. Então, aumenta a produção de alimento. Agora, animal transgênico, pessoal, eu lembro, foi essa foto que tinha no museu que ficou famosa, que seria uma mistura de um ser humano com um cachorro, mas eu sempre, pra mim, me parecia que era mistura com porco, com suíno, assim. E tem um filme que fala disso também, não exatamente dessa imagem, mas é o filme Okja. Ele é um filme da Netflix e ele trata também de uma linhagem transgênica lá e tal. Bom, mas o que tem efetivamente, verdadeiramente, de animal transgênico? Foi feito um teste em 1995 que eles incorporaram num zigoto de camundongo um gene para a orelha humana, para a formação do pavilhão auditivo, o pavilhão da orelha externa. E esse camundongo, quando se desenvolveu, ele acabou desenvolvendo o pavilhão auditivo humano. Então, mostrando que o código genético ele é universal mesmo. É óbvio que esse camundongo não vai escutar mais por conta disso, né? A gente não escuta pelo pavilhão auditivo, a gente escuta pelo cérebro. E na China, a gente teve também uma linhagem de suínos transgênicos que eram resistentes a um tipo de influenza, de um tipo de gripe suína para eles lá. Matava grande parte da produção e lá a carne suína ainda é aquela mais consumida. Então, eles liberaram uma linhagem que tinha uma resistência que provavelmente não tinha um receptor para o marcador de superfície do vírus. A ideia é essa, tá? É a mesma ideia daquelas pessoas que naturalmente são imunes ao vírus HIV. Bom, turma, então a gente viu que o código genético é universal e a relação dele com os transgênicos. Uma outra propriedade é que o código genético é redundante. Isso significa que diferentes códons correspondem ao mesmo aminoácido. Isso tem uma relação direta com o fato de eu ter mais códons do que aminoácidos. Então, como eu vou combinar 4 bases em diferentes trincas, eu vou ter 64 combinações. Tem 3 que são códons de terminação, não codificam aminoácidos, então eu tenho 61 códons e eu tenho apenas 20 aminoácidos. Então, é óbvio que diferentes códons vão codificar o mesmo aminoácido, né, galera? Aqui, ó, um códon, um aminoácido. Se eu tenho 61 e 20 aminoácidos, eu vou ter redundância nesse código. E isso, de certa forma, é uma coisa boa, porque se eu tiver uma mutação que eu vou alterar um códon por um outro que codifique o mesmo aminoácido, eu não vou ter alteração fenotípica na minha mutação. A gente chama essa mutação de mutação silenciosa. Ela só existe porque o código genético ele é redundante. Olha que tabelinha do código genético bem moderna, bem legal. Ó, vou falar um códon qualquer, UCG. Então eu venho aqui U, C e venho em G. Então ele vai codificar o aminoácido serina. É uma tabela assim bem legal, bem legal.
Galera, queria agradecer a vocês, muito obrigado, fui!